Vamos supor que você não sabe absolutamente nada sobre automações. Ou se você sabe algumas coisas, mas os conceitos ainda não são muito claros. Então, você vai gostar muito dessa aula, porque eu vou te explicar todos os conceitos detalhadamente. E ficando isso claro para você, tudo fica mais fluido, tá bom? Porque é muito importante o quê? Que você tenha a noção de conceitos básicos, porque com essa noção de conceitos básicos, você não vai mexendo, fuçando e do nada dá certo. Você já vai certeiro ali, isso faz você economizar tempo e aprender de verdade para fazer qualquer coisa que você quiser. Belezinha? Então simbora, turma. A gente tem aqui o primeiro conceito de todos, é o que é a plataforma, né? Como esse é um curso completo também de Fiction, é importante você entender o que é a Fiction. A Fiction nada mais é do que um integrador. É um integrador que consegue fazer a integração de vários aplicativos dentro dela. Então, o integrador é o que a gente chama popularmente de um aplicativo de automação. Por quê? Porque o integrador pensa nos aplicativos que você usa no seu dia a dia. Eu, por exemplo, uso muito Notion, uso muito Google Agenda, uso muito, obviamente, WhatsApp, enfim, eu uso vários aplicativos no meu dia a dia. Mas se eu quiser conectar esses aplicativos, eu preciso de um integrador, né? Então, você vai utilizar, por exemplo, o Notion. Você vai ver lá que vai ter uma abinha de integrações. E lá vai ter, por exemplo, Slack, tá? Mas não vai ter WhatsApp, mas não vai ter, às vezes, não sei, eu tô falando aqui por alto, tá? Mas eu acho que não tem de Google Agenda. Como que eu faço essa conexão, né? E isso que é o papel do integrador, você conseguir fazer a integração, você conseguir conectar todos os aplicativos que você quiser, tá bom? Então, isso é um conceito importante também. Você fazer essas integrações é a base de um integrador como a Fiction, tá? Então, aqui, o que é uma API, turma? Isso é muito importante. É graças à API que você consegue fazer essa conexão dos aplicativos. Então, eu uso um CRM. Vamos supor que eu uso o como CRM, tá? O como CRM. Beleza. E eu quero integrar ele ao WhatsApp. Por exemplo, sempre quando eu receber uma mensagem no WhatsApp, eu quero adicionar esse lead no meu como, tá? No meu no meu CRM, tá? Eu faço essa integração do como para colocar ele dentro do meu integrador por meio da API, tá bom? A mesma coisa com o WhatsApp. Para eu conectar o meu WhatsApp dentro do integrador, para posteriormente conectar com o meu CRM, eu utilizo uma API. Então você pensa no seguinte: vamos lá, gente, vamos para os desenhos, vamos para os desenhos horríveis, terríveis, tenebrosos. Vamos lá. A gente tem aqui o meu integrador, a minha Fiction, tá? Olha aí, integrador e Fiction. Isso aqui é um F, tá? Maravilha. Eu tenho aqui esse meu integrador. Beleza. E eu quero fazer o seguinte, eu quero colocar dentro dele o quê? Isso aqui era pra ser uma seta, tá? Eu quero colocar dentro dele o como CRM, quero colocar dentro dele o WhatsApp, tá? Então, eu quero colocar essas duas coisas dentro do meu integrador. Como que eu faço isso? Eu faço isso por meio da API. Então, aqui eu vou colocar a API do como, tá? Eu vou utilizar a API do como para fazer a integração para o nosso integrador, para a Fiction, e a mesma coisa com o WhatsApp. E aí, nesse caso, você pode utilizar várias APIs diferentes, mas uma API de WhatsApp, tá bom? E isso é absolutamente importante, é um conceito absolutamente importante. Por quê? Porque para você vir, olha lá, vamos lá, para você vir e fazer e colocar os aplicativos dentro da Fiction, olha, você precisa de uma API. Então, isso é o segredo. Então, aqui, API, tá? Maravilha. Então, agora você entendeu essa questão aqui da API. Depois que você fizer a conexão de todos os aplicativos que você quiser, de qualquer coisa que você quiser, e colocar esses aplicativos para dentro da Fiction, você começa a ter a automação em si. Então, quando me enviar uma mensagem no WhatsApp, eu já tenho a API do WhatsApp, já conectei a API do WhatsApp, já conectei o WhatsApp dentro da Fiction, adicione um lead no como. Você faz isso por meio de um integrador. Você percebe que você está fazendo o quê? Então, a lógica é qual? O que você está fazendo aqui? Você está conectando dois aplicativos que você utiliza muito, o WhatsApp ao como. E como que você faz? Escolhi um exemplo ruim de CRM. Mas como que você faz
essa junção, essa conexão entre os dois, por meio de um integrador, por meio da Fiction, tá bom? Então, esta é a lógica por aqui que nós vamos tratar. Maravilha! Então, a API é isso, é a maneira com que você vai colocar um aplicativo dentro do seu integrador, aplicado aqui para o nosso caso, tá bom? Então, é a maneira de você se conectar com o aplicativo. Maravilha? E essa conexão, ela já pode vir nativa ou não, tá? Nativa significa que vai simplificar o seu processo ali. Vou te dar um exemplo aqui rápido, tá? A gente vai vir aqui na Fiction e logo menos você vai entender toda a interface, mas a gente já vai clicar aqui em nova integração, tá? A gente clica aqui em nova integração, vou colocar aula Fiction, tá bom? Maravilha, criei um fluxo. Aqui eu vou colocar um gatilho de agendamento, tá? Vou colocar aqui gatilho, vou colocar agendamento. Logo menos também a gente vai tratar sobre agendamentos, tá? E perfeito. Aí aqui, olha só esses aplicativos. Todos esses aplicativos, aqui ActiveCampaign, Cloud, Asas, DeepSeek, Conta Azul, Google Calendar, Google Drive, Google Gemini, tudo isso, gente, absolutamente tudo isso está nativo. O que significa? A conexão ela é feita de maneira muito simples e fácil, tá? Por quê? Se você clicar aqui, vamos supor, vou colocar aqui RD Station Marketing, tá? E colocar aqui, por exemplo, criar contato, que é adicionar um lead no RD. Tudo vai ser feito de maneira bem lindinha, bem facinho aqui. Você não precisa se preocupar com quase nada, tá? É bem você só preencher os campos mesmo. Qual que é o nome do contato, qual que é o e-mail do contato. É só você ir preenchendo os campos. Isso é maneira nativa. Entretanto, vai ter algum aplicativo que você talvez queira usar e ele não esteja entre esses aplicativos aqui que já estão nativos dentro da Fiction. E aí, você vai ter que utilizar um outro módulo que a gente também vai ter uma aula específica dele, que é o Requester. Mas enfim, de um jeito ou de outro, nativo ou não nativo, você consegue colocar o aplicativo, fazer a conexão do aplicativo que você quiser dentro da Fiction. Então perceba, é tudo sobre essa conexão. A partir do momento que você fizer a conexão do aplicativo que você quiser com a Fiction, você consegue conectar esse aplicativo que você acabou de fazer a conexão com qualquer outro aplicativo que você vier a fazer a conexão também, beleza? E aí tem esse exemplo clássico do webhook, né? Que é o webhook? É uma maneira de você utilizar a API para simplificar observando quando o evento acontecer. Então você pensa comigo, turma. Se eu quiser saber sempre que eu receber uma mensagem no meu WhatsApp Business, eu posso ir na API que eu utilizo, que é a maneira que eu integrei, que eu já conectei ali a Fiction ao WhatsApp e falar assim, sempre quando alguém me mandar uma mensagem, manda essa mensagem, o conteúdo dessa mensagem, quem me enviou, todos os dados dessa mensagem que eu recebi para esse webhook. Então, é uma maneira de transacionar dados. Perceba o seguinte, você recebeu uma mensagem no WhatsApp e você quer saber quem te enviou, qual foi a mensagem, qual foi o número de quem te enviou, qual é o nome de quem te enviou. Então, você vai lá e coloca esse webhook que é para onde essas informações da mensagem que você recebeu vão. E a partir do momento que você receber as informações dessa nova mensagem, que você acabou também de receber, então você recebeu uma mensagem no WhatsApp, recebeu essa mensagem por meio do webhook lá na Fiction, você consegue trabalhar com isso. Então, por exemplo, gente, eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo claro disso daqui, tá? Vamos lá. Vamos supor que você recebeu uma mensagem no WhatsApp. Você manda a IA responder essa mensagem. Por quê? Porque por meio do webhook, eu recebi qual foi essa mensagem que eu acabei de receber. Então, vamos supor, eu recebi uma mensagem, olá, tudo bem? Eu mando para a IA essa mensagem. IA, responda a mensagem que o usuário acabou de me mandar. E a mensagem vai estar lá, olá, tudo bem? A IA vai gerar a resposta. Tudo ótimo, e com você? Como posso te ajudar? Eu uso essa resposta que a IA gerou para enviar a resposta para o usuário que tinha me enviado a mensagem lá atrás e que eu recebi as informações dele e da mensagem que ele me enviou por meio do webhook. E aí, com essa resposta gerada pelo IA, eu envio a resposta para quem me mandou a mensagem lá no início. Então, você perceba, o que aconteceu aqui? Eu tive a integração, duas integrações, integração com o WhatsApp e depois a integração com algum modelo de inteligência artificial. E graças a essas duas integrações, essas duas conexões, eu consegui responder o cliente automaticamente. Olha só que coisa legal. É ou não é? Maravilha. E aí,
turma, esse é o exemplo do webhook. O webhook é essa maneira de transacionar informações. Então, vamos supor, mais um exemplo. Eu tenho uma interface, eu criei uma interface com... eu utilizei a inteligência artificial para fazer o código de uma interface no site e quero que sempre quando alguém preencher um formulário dessa interface, eu receba as informações de como foi preenchido nesse meu webhook. Então, o que está acontecendo? Eu fiz um formulário, que é uma página personalizada sua, e recebo as informações de todas as respostas do formulário nesse webhook. Aí desse webhook, o que eu posso fazer? Preencher uma planilha as respostas de todas as pessoas, tá? Que preencheram esse formulário, que na verdade é só uma interface. Então, essa transação de informações é feita por meio do webhook, tá bom? E que não deixa de ser uma maneira de você também fazer essa comunicação, essa integração, essa conexão de aplicativos, tá bom? E a gente vai trabalhar isso, obviamente, tudo na prática também, beleza? Então, vamos lá. Quando que uma automação ela começa? Essa lógica também é muito importante, gente. Uma automação, ela sempre vai começar de duas formas, de duas possíveis formas dentro da Ficom. Primeira forma, quando uma coisa acontecer, faça isso, depois aquilo. Então, quando você recebeu uma mensagem no seu WhatsApp, você vai lá e começa o cenário. Quando que isso acontece? Por webhook. Então, recebeu informação num webhook, começa o cenário, tá bom? E aí, tem duas possibilidades aqui que eu dei de exemplo. A primeira é essa do WhatsApp, que a gente está trabalhando muito em cima nesse exemplo, porque é muito útil a Ficom na aplicação de WhatsApp, principalmente também pelo preço, porque gasta muita operação, questão relacionada ao WhatsApp, tá? E um outro exemplo aqui que é quando alguém comprou um produto meu. Agora vamos abordar a questão de como comprou um produto meu. Vamos supor que alguém comprou um produto meu, tá bom? Foram lá e compraram um produto meu. Eu vou lá e vou adicionar essa pessoa que comprou o produto meu em uma planilha para eu ter um armazenamento de todo mundo que comprou o meu produto, para eu saber os números também e tudo mais. E depois eu vou enviar uma mensagem de boas-vindas para essa pessoa. Então a pessoa comprou um produto meu, eu recebi essa informação que comprou esse produto meu por meio de um webhook que vai vir lá. Fulano, é o nome do fulano, o endereço de e-mail do fulano, o número do telefone, o produto que ele comprou, tá bom? Vou adicionar essas informações na planilha e depois vou mandar para o número de WhatsApp que ele preencheu na hora da compra a mensagem de boas-vindas, tá bom? E é isso que eu faço. Por exemplo, no Caminhos da automação, aqui, no Caminhos da automação, eu ensino, eu vou lá e o cliente vem aqui, acessou agora, vou clicar em comprar, um custo de valor ultra simbólico, tá? Tem mais de 4 horas de conteúdo lá dentro, tem template, tem várias coisas lá dentro por R$10. Ele coloca o telefone dele aqui e depois no gateway. Eu pego, ou daqui, no caso vamos usar o exemplo do gateway. Ele foi lá e preencheu no gateway que ele, no pagamento, na hora do pagamento, no checkout, o número de telefone dele. Quando der compra aprovada, eu falo pro meu gateway de pagamento o seguinte, vamos ter projeto disso também. O seguinte, manda, quando alguém comprar, quando o usuário comprar, manda para esse webhook os dados dele para que eu consiga entrar em contato com ele e tudo mais, tá bom? Então, funciona assim. Onde eu cadastro esse tal do webhook? Primeiro na Ficom, ao invés de agendamento aqui, você volta, olha aqui, você voltaria e colocaria aqui o webhook, tá bom? Esse webhook você copiaria e colocaria lá na sua plataforma de pagamentos. E aí podem ser várias, tá bom? Se quiser, você pode colocar na Shopify se for produto físico, né? Se quiser, se for infoproduto Hotmart, Eduz, Monetize, essas coisas todas, Kiwify, essas coisas todas. Você copia isso aqui e quase todas as plataformas, assim, para ser bem sincero, de pagamento, todas as plataformas vão ter um espaço para você colocar lá esse webhook. Colocando esse webhook cadastrado, você vai selecionar lá, quando uma compra for aprovada, me envia os dados do usuário. Maravilha? E aí, os dados do usuário vão chegar aqui. Maravilha. Então, mesma coisa para o WhatsApp. Quando alguém me mandar uma mensagem de WhatsApp, me envia as informações e a mensagem que essa pessoa me mandou, tá bom? Eu vou cadastrar isso onde? Na minha API de WhatsApp. Vai ter um espaço também sempre para você colar esse webhook para que eu receba informações. É uma maneira de escambo de informações. Assim como você também pode pegar e enviar informações para um webhook, tá bom? Na aula de webhooks a gente vai trabalhar bem isso. Perfeito. Então, é assim que uma automação começa. Ou
quando você recebe informações em um webhook, quando você recebe dados em um webhook, ou quando você vem aqui e programa a hora que a automação vai começar. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vou sair aqui e vou clicar para tirar o webhook aqui novamente. Vou voltar aqui no canto superior esquerdo, vou voltar e vou colocar aqui agendamento. Esse agendamento significa o quê? Todo dia, por exemplo, aqui o tipo de recorrência. Então, todo dia, às 10h12 da manhã, eu quero que você envie uma mensagem para ciclano, para um lembrete para ciclano. Você pode, tá bom? Então, o agendamento também é uma outra possibilidade de início de fluxo. Então, você vem aqui todo dia, ou a cada 1 hora, a cada 12 horas, e por aí vai. Eu quero que a cada... todo dia, por exemplo, às 23h59, eu limpe uma planilha, os dados de uma planilha, tá? Então, você faz assim, tá bom? Você faz isso e depois você seleciona para deletar a planilha aqui e vai ficar tudo claro quando a gente colocar a mão na massa aqui, mas isso aqui é só para você entender, essa parte é só para você entender as maneiras que existem para dar início a uma automação, tá bom? Perfeito. Então, essas duas maneiras. Quando der a hora ou a cada 12 horas, você faz isso. Ou quando você receber informações do webhook, ou seja, quando alguma coisa aconteceu, faça isso, depois aquilo, ou seja, dá início à automação. E aí, a gente tem um conceito também que é muito importante, a gente vai tratar mais também, que é o de variável. Que é o seguinte, uma variável, turma, é um valor, tá? Que você utilizou, que você vai ser gerado, que você não utilizou, perdão, que vai ser gerado a partir de um módulo. Então, sempre quando... Lembra que eu falei com vocês? Aqui vocês vão entender muito bem. Início, você tem um gatilho, que pode ser aqueles dois que eu te falei. Recebimento de informações do webhook ou agendamento. Você tem esse gatilho. Depois desse gatilho, você vai ter um módulo, tá? Então, vamos supor que é um módulo de inteligência artificial. Esse módulo de inteligência artificial, você vai enviar um prompt para ele. Então, me faça um texto sobre a Pangeia. Como era a Pangeia. Faça um texto sobre como era a Pangeia. Essa inteligência artificial, ela vai gerar um resultado. E esse resultado a gente vai chamar de variável, tá? É um valor que foi gerado por um módulo. Então, esse módulo de inteligência artificial gerou um resultado, que é o texto sobre a Pangeia, tá? E essa variável a gente pode utilizar em todos os módulos subsequentes. Então, eu posso armazenar esse texto, por exemplo, num Google Sheets. Então, vai ter o texto lá sobre a Pangeia, dentro do meu Google Sheets. Ou eu posso enviar essa mensagem via WhatsApp. Enfim, é uma variável que eu vou pegar esse valor e colocar para quem para o que eu quiser nos módulos subsequentes. E mais, essa variável, ela se chama variável porque ela sempre vai mudar. A variável varia, já diria o outro, né? E aí, você pensa no seguinte, se o prompt ele for fixo aqui, sempre vai gerar textos diferentes sobre a Pangeia, tá? Então, a variável, numa rodada do cenário, a partir de um início, ela vai gerar um texto. No próximo, ela vai gerar um texto diferente, tá? Então, essas variáveis, elas vão variando conforme o fluxo e conforme o resultado do módulo que gerou a variável, tá bom? Então, é isso. Eu quero enfatizar isso aqui, enfatizar novamente essa parte aqui, que é o seguinte, toda variável que foi gerada, toda variável que você pegou em um fluxo de automação, você pode utilizar ela posteriormente. Quis pegar valores que estão dentro de uma planilha. Você pegou os valores que estão nessa planilha e ela vai gerar variáveis. Esses valores vão se tornar variáveis. Essas variáveis você pode usar para o que você quiser. Vamos supor que você tem uma lista de contatos gigantesca e você quer pegar o e-mail de todos para enviando e-mail para as pessoas que estão nessa base de dados, nessa planilha. Você faz isso porque você gerou variáveis ali, porque você obteve os valores da planilha. Então, se amanhã eu rodar isso de novo e tiver mais pessoas ali, as variáveis vão mudar também, entendeu? Então, isso é importante. As variáveis são dinâmicas, elas mudam, tá? Ela é que nem a água. Às vezes ela está no estado líquido, às vezes está no estado gasoso, vai depender da fonte, de como ela foi gerada, do módulo que gerou ela, tá bom? E da solicitação, obviamente, que você fez para o módulo, tá bom? Então, é isso daí. Perceba, mandei a IA responder uma mensagem que chegou no meu WhatsApp. A IA gera essa resposta. Essa resposta é uma variável que eu posso colocar para onde eu quiser. Nesse caso aqui, o uso mais óbvio é o quê? Uso a variável dessa resposta que a IA gerou para mim para enviar para quem me mandou a mensagem
lá no início. Enviar resposta para quem me mandou a mensagem lá no início. Beleza, gente? Então, esses são os conceitos básicos aqui que você precisa entender e ter muito bem fixado esses conceitos. Não entendeu? Não tem problema. Espaço 100% aberto aqui embaixo. E agora, na próxima aula, a gente já vai colocar a mão na massa. Por quê? Porque eu vou te falar um pouco mais sobre a interface e a lógica aplicada, né? Ou seja, a lógica na prática, tá bom? Então é isso, gente. Continuem vendo, porque curso 100% gratuito. Tô muito feliz com isso daqui, porque o pessoal vai gostar muito, o pessoal da comunidade. Já tô até animado para ver a recepção deles, porque todo mundo falando, eu quero comprar um curso de Ficou em Taipei. Então pensa ter esse curso aqui, gratuito. Segue para a próxima aula, um abraço e valeu!